Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui na nossa noite de quarta-feira, aqui no canal da Comunidade Católica Shalom. É uma grande alegria estar com vocês e uma alegria maior ainda, porque hoje nosso convidado da noite é o nosso querido Padre Antônio Furtado. Eu já quero, sem mais delongas, chamá-lo para a nossa conversa. Padre Antônio, seja muito bem-vindo, vai aparecendo aí a imagem dele já já. Padre Antônio, que é da comunidade Shalom, e ele ontem esteve ministrando o curso Como Preparar o Coração pelo Sacramento da Confissão. Traz para você este curso para que você possa se preparar melhor, para que você possa recorrer esse tempo que nós procuramos de uma forma especial o Sacramento da Confissão. É uma oportunidade também de nós nos prepararmos bem para este tempo. Estou aguardando o Padre Antônio, vamos ver onde é que, se ele aparece já aqui, estava em linha comigo, está carregando a imagem dele. Padre Antônio, sua bênção. Deus abençoe, Diego, abençoe também o nosso irmão... Léo. O Léo. É o Boa Léo, noite, está na Léo. técnica. Está aí na técnica. E é uma alegria estar com você, Diego, nessa noite, nesta quarta-feira, para conversarmos com as pessoas que estiverem online, que fizeram, digamos, acompanhar o curso, né, sobre a confissão, como se preparar e como viver uma boa confissão. Tá ótimo. Então, Léo, tu já pode aí lançar a pergunta para que o pessoal, aquela pergunta básica da noite, aí na nossa tela, para que o pessoal possa interagindo. Aí eu já convido a você que está conosco, que você também compartilhe esse link, e você não deixe de dar o like, tá certo? Compartilhando esse link para que o maior número de pessoas possa assistir esse momento, tá certo? Essa live ficará gravada e você vai poder assistir também quando quiser. É a oportunidade também de você tirar as suas dúvidas. Padre, antes da gente começar, vamos fazer uma recapitulação do que foi falado ontem, né, no curso que o senhor deu, né, um curso breve, assim como esse momento também será breve, a respeito do sacramento da confissão. Se fala muito em preparar o coração para o advento e buscar a confissão, mas a gente sabe também que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, a respeito do sacramento da confissão. O Marcelo acabou de me dizer que a Rádio Shalom Oficial está com a gente também, viu? Inclusive também o grupo Filhos, né, da Bem-aventurada Virgem Maria, e coloca também no outro grupo do Telegram, estão conosco, também o pessoal do grupo São Pio, e o grupo também Totus Tus. Quero aí acolher a todos que estão chegando, também no Rádio Shalom Oficial, né, no nosso canal no YouTube. Padre, eu quero trazer um primeiro debate aqui com relação ao sacramento da confissão, né? Muitas vezes as pessoas, nós não sabemos se confessar bem, né? E acabamos perdendo a graça daquele momento, né? Que é um momento de reconciliação com Deus, é um momento de verdadeiramente se expor, e é um momento também do fundo do coração, você confiar na graça de Deus e fazer o propósito de não mais pecar, né? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes que me toca pessoalmente. E eu já partilhei isso em outra live aqui, principalmente no mês que a gente estava na Quaresma de São Miguel, que eu sempre partilhei isso, que eu realmente acredito, quando estou lá diante do Padre, eu acredito que nunca mais vou pecar. Não pela razão, mas pela fé, né? Pela graça que Deus vai me dar. E eu partilhando com algumas pessoas, eu vi que algumas pessoas, elas não acreditam. Elas rezam a contrição como uma fórmula. E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa dimensão da graça, do desejar não mais pecar e essa graça do sacramento da confissão. Aliás, essa é uma das frases que nós rezamos no momento do ato de contrição. O breve ato de contrição diz: meu Deus, eu me arrependo
de todo o meu coração, por vos ter ofendido, por pensamentos, por atos, por palavras, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Quando a gente pega o Salmo 50, ou 51, dependendo da tradução da Bíblia que você tenha, no Salmo 50, Davi, após ter pecado, cometido pecado de adultério com Betsabeia, depois de ter arquitetado e executado a morte de Urias, que era o esposo daquela com quem ele teve o seu pecado, ele, ao ser advertido pelo profeta Natã de que ele havia cometido um pecado e Deus tinha visto aquele erro de Davi, na oração de Davi há uma expressão que vale a pena a gente destacar, sobretudo quando se fala dessa questão de prometo a Deus nunca mais pecar, que é parte essencial para a validade do sacramento, essa promessa de nunca mais voltar a pecar. Davi diz assim: criai em mim, ó Deus, um coração que seja puro. Essa palavra, criai em mim, ela é, no hebraico, barat, que é a mesma palavra que Deus se utiliza lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ele cria do nada todas as coisas. Quando diz que Deus criou os céus e a terra. Então, na realidade, a conversão, na expressão de Davi, esse pedido que Deus crie um novo coração puro, é, na realidade, uma nova criação. É uma graça de recriação. Por isso, a palavra hebraica é a mesma, tanto para a criação do mundo, do nada, como para a criação de um novo coração. Quando eu digo prometo com a tua graça, primeiro eu estou me colocando como fraco, como necessitado, como dependente da graça de Deus. Porque sem a graça, nós não iremos a lugar nenhum. O homem não se converte por uma ascese pessoal, por uma batalha contra ele próprio. E isso pode até funcionar em filosofias, em outras religiões, mas no cristianismo não. O cristianismo é graça. Paulo dizia, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E a graça de Deus em mim não foi vã, porque Paulo soube aproveitar a graça. Então, nessa primeira pergunta, nós temos exatamente essa convicção de que se eu quero realmente mudar de vida, não basta se confessar. É necessário pedir a graça de Deus, prometer diante de Deus e depois que sair da confissão, lutar com todas as forças para uma vida nova. Diego? Tô aqui, tá tudo combinado. Não sumi, não. É só para a gente deixar o seu na tela aí. Eu quero saudar todo mundo que entrou agora, o Elias Oliveira, que perguntou onde é que o curso está disponível. O curso de ontem está no nosso canal no YouTube. A Cristina Macena também chegou, o Pedro Igor Catarino Fernandes. Qual é o canal? Diga aí para eles qual é o canal. Nós estamos no canal da Comunidade Católica Shalom. No canal da Comunidade Católica Shalom. Com Shalom no YouTube, ok? Padre, primeira pergunta, eu quero que o Léo coloque aí na tela. Segunda pergunta, na verdade, a primeira foi minha. Segunda pergunta é da Luciana Melo. Ela pergunta, caso o padre... O que fazer, né, no caso? Caso o padre não peça para rezar o ato, o que fazer? E aí, padre, como é que funciona isso aí? Já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, de terminar de me confessar e o padre já ir dando a absolvição. E eu disse, não, peraí, padre, eu ainda
ao ato de contrição. Assim, talvez um esquecimento da parte do padre, ou porque às vezes algum padre entende que o fato da pessoa ter acabado de confessar, aquilo ali já é o seu ato de contrição, mas não é. Como a gente viu no curso, e nós temos o Manual para uma Boa Confissão, editado pelas Edições Shalom, existem as partes da penitência, né? As partes do sacramento da confissão. A contrição, que vem pelo exame de consciência, a confissão dos pecados, depois a satisfação ou a penitência, a absolvição, e o ato de contrição, ele entra exatamente antes da absolvição. Antes da absolvição, o padre deve dizer, reze seu ato de contrição. E, Diego, infelizmente, quase 100%, eu diria como padre, foi uma grande surpresa, quase 100%, a maioria das pessoas não sabe rezar o ato de contrição. Por isso que nós colocamos no manual para uma boa confissão, nós colocamos duas orações de ato de contrição, uma mais leve, digamos assim, uma menor e uma outra maior. Mas, infelizmente, as pessoas que vão se confessar não sabem. Quem tem esse livrinho, Manual para uma Boa Confissão, está na página 33. O maior e o menor. O pequeno ato de contrição e o maior ato de contrição. Que também não é tão grande, eu acho que vale a pena a gente ter. Mas, digamos que o padre não peça, mas que a pessoa, naquele momento, faça no seu coração, né, o seu ato de contrição. Que pode ser também com suas próprias palavras, contanto que contenha, digamos assim, os elementos próprios de um ato de contrição, que é reconhecer que Deus é bom, que ao pecar eu mereci o inferno, que eu perdi a graça de Deus, a súplica pela graça de Deus e a determinação de nunca mais pecar. Óbvio que eu posso fazer, Senhor Jesus, eu te peço perdão por ter pecado, reconheço as minhas faltas, te peço a graça de nunca mais pecar, Jesus tenha misericórdia de mim, me ajude, pode ser pessoal, mas a igreja deixou essas fórmulas, pelo menos duas, e eu acho que vale a pena decorar, porque eu chamo o ato de contrição a senha do céu, né? Nosso celular não tem uma senha, o computador não tem uma senha, o banco não tem uma senha, então não vamos viver sem a senha do céu, que é, inclusive, o ato de contrição, ele vale quando uma pessoa peca e não tem a oportunidade de se confessar naquela noite, naquele dia, naquela semana. Quantas pessoas vivem em lugares que não tem padre, por exemplo, ou como no caso da pandemia. No caso da pandemia, a igreja, vendo a impossibilidade dos seus filhos se confessarem, indicou o exame de consciência e o ato de contrição. É uma pena que muita gente terminou a pandemia sem saber o ato de contrição. Gente, eu coloquei aí no chat, nós colocamos aí no chat o link para a Livraria Shalom, o Manual para a Boa Confissão, tá certo? Você clicando no link que está aí no chat, você tem acesso já à compra direta do livro. Ele está custando R$14,49, está bem baratinho, pelo que ele representa, está realmente muito barato. Esse manual foi organizado pelo padre Antônio Furtado, esse livrinho que ele está segurando aí, colocando no bolso, livro de bolso, né, padre? Cabe no bolso, é pequenininho. Ele já foi até menor do que isso, né? De bolso já foi até menor. É verdade. O pessoal se interessou muito pelo tema. Léo, queria que você já colocasse aí, ó, o Ele Existe já aconteceu muitas vezes comigo, essa questão do padre que não pediu o ato de contrição. Tem muitos padres, ele perguntou, tem muitos padres que não pedem, confissão não é válida? Então, ele ficou a dúvida para ele. E aí, padre? Não, a confissão é válida. Quando é que uma confissão é inválida? A confissão é inválida, primeiro, quando o penitente, quando o pecador, quando a pessoa não tem dentro de si, primeiro, a dor de ter ofendido a Deus, o arrependimento, e não quer mudar de vida.
É uma pessoa que vai se confessar, mas ela não está disposta a abandonar o pecado. Essa confissão é inválida. Ou quando o ministro, no caso do sacerdote, não é padre verdadeiro, é um falso padre. Já aconteceu de aparecer, às vezes, numa paróquia, um padre falso, que não é padre, e começa a confessar as pessoas. Todas essas confissões são nulas. Agora, a falta do ato de contrição, se o padre não pedir, não foi culpa do penitente, mas, como eu digo, a pessoa na hora poderá ou dizer, padre, um minutinho, deixa eu só rezar aqui o ato de contrição, ou então, no silêncio, enquanto o padre dá a absolvição, você faz o seu ato de contrição pessoalmente. Perfeito. Lembrando, gente, que Deus dá a graça, como o padre falou no início da live, ele dá a graça de não mais pecar, né? Ele cria um novo coração, mas ele também dá a graça do arrependimento, né? Esse arrependimento tão necessário para a confissão ser válida é uma graça que é dada por Deus também. É uma graça de se arrepender. Já é Deus agindo. Às vezes a gente ignora sentimentos que hoje em dia o pessoal diz muito que quer ignorar um remorso que a gente sinta, quer ignorar algum sentimento ruim, mas às vezes pode ser o próprio Espírito Santo mexendo no nosso coração e querendo nos levar, né, ao arrependimento. Então é muito interessante a gente ficar atento também ao que se passa dentro da gente para saber discernir o que é que aquele sentimento está querendo me dizer. Outra pergunta, o Samuel Correia pergunta o seguinte: para se confessar, basta somente o sacramento do batismo? Sem o sacramento do batismo, nenhum sacramento é válido. Uma pessoa que não se batizou não pode receber nenhum sacramento. Né? Nenhum sacramento é inválido. Para receber o sacramento, basta ter o sacramento do batismo e também estar preparado, né? Arrependido, e ter um ministro válido, que o ministro do sacramento é o sacerdote ou o bispo, mas sem o sacramento do batismo, nenhum sacramento é válido. A Cristina Marcena diz que já tem um manual, hoje mesmo está se preparando. Ela diz que faz o ato de contrição com suas próprias palavras. Ela fez uma pergunta também, padre. Ela disse, na verdade, coloca aí, Léo, quando nós nos recusamos a falar com uma pessoa por ressentimentos, por raiva, etc., é necessário, antes de se confessar, se reconciliar com a pessoa primeiro? Olha, esse é o ideal, né? Porque Jesus diz, se você tiver para fazer a tua oferta, estiver diante do altar, e se lembra que tem alguém, tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Agora, o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Então, por exemplo, às vezes eu pego a pessoa que diz assim, padre, dói tanto, o que a pessoa fez comigo foi tão doloroso, foi tão difícil de perdoar, que o sacramento vai ser uma força, vai ser uma ajuda para que a pessoa receba a graça de perdoar. Agora, se na confissão ela diz assim, eu não perdoo, então o padre também pode dizer, eu não lhe dou absolvição. Porque no Pai Nosso a gente diz assim, perdoai-nos as nossas culpas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, há uma condição, é condicional. Deus me perdoa da mesma forma que eu perdoo. A medida, quem dá sou eu. Se eu sou generoso no perdão, Deus será generoso no perdão. Agora, repito, alguns casos, eu já peguei como confessor, por exemplo, imagine uma pessoa que mataram o seu pai, né, que estupraram sua esposa, sei lá, sua irmã, entendeu? Um assassinato, coisas assim.
e outras coisas muito dolorosas que a pessoa tem dificuldade de perdoar, é normal. Agora, perdoar não é sentimento, perdoar é um ato da vontade. E aí eu ajudo a pessoa, como padre, eu sempre procuro dizer, olha, vamos aqui fazer uma oração de perdão, às vezes a pessoa chora, a pessoa... Agora, já peguei também, pessoa que diz, não perdoe, bem, então você não está também apto para receber o perdão de Deus. Se você não está, uma coisa é a dificuldade, e é normal a dor, a ferida que ficou. E até a gente ensina, né, o padre Alírio, que era um pregador da renovação carismática dos começos, não sei se ele ainda está vivo, ele tem um livro chamado A Cura do Coração, Amorização, a Cura do Coração. Nesse livro, ele dizia que era necessário a pessoa pegar, assim, como uma pomada que você bota numa ferida durante um mês inteiro. Então, fazer exercício, né? Ele até fazia sempre você fechar os olhos, pegar uma ficha, né? Imagina ali, escreve aquelas falhas que a pessoa cometeu e você chamava as fichas pretas, e você vai depois trocando, ou olha uma foto da pessoa e faz um ato de perdão para poder amorizar. Mas o perdão é um ato da vontade. Jesus na cruz não estava lá apaixonado, não, ele estava com os dentes trincados de dor, né, com todo o sofrimento, e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas Jesus, naquele momento, nos perdoa na dor, não perdoou romanticamente, a sentimento, porque o que faz as pessoas quererem perdoar é porque elas acham que para perdoar elas têm que estar assim, romanticamente apaixonadas pela pessoa que ofendeu. Não. Eu sei que aquela pessoa nunca se torne mais meu amigo. Né? E o Evangelho não nos obriga a ser amigos. O Evangelho nos obriga a sermos irmãos em Cristo. Amigo, não. Você pode realmente, né, se você passou, a pessoa já é conhecida como uma pessoa falsa, mentirosa, que está sempre fazendo confusão, você tem o direito de perdoar e depois deixa que a pessoa siga o seu caminho, você segue o seu. Agora, se ela diz não perdoou, aí também não há absolvição. Porque mesmo que o padre dê, é inválida. Padre, eu te disse que era rapidinho, né? Está caminhando já para o final, mas eu quero lembrar todo mundo de clicar nesse link aí, que tem o Manual para a Boa Confissão, o link para a Livraria Shalom, para você adquirir esse manual e se preparar bem, né? Nesse tempo de advento. Esse livro que o padre está segurando aí, você também acessa pelo link aqui no chat do YouTube, no canal da comunidade Shalom. Padre, algumas pessoas tinham feito perguntas aqui, eu vou pedir para o Léo lançar elas rapidinho aqui, a gente tenta responder Diego, rapidinho. Pois né, não ouvi. Padre, eu não consegui lhe escutar, vamos ver, eu não consegui escutar o que o senhor falou agora. não, digo, lembrar as pessoas que elas podem assistir a palestra, né? A explicação que a gente fez. Claro, a live vai Do ficar Conchalon. salva aqui e você pode enviar para os seus amigos, né? Também compartilhar a experiência que você está vivendo Como é que ela agora. encontra, quando ela entrar no Conchalon, como é que ela encontra lá? Qual é o título que está? Live está Preparando o Coração, Padre Antônio Furtado. Preparando o Coração, Padre Antônio Furtado, no canal da Comunidade Católica Shalom. Tá certo? A live vai ficar salva, você pode depois compartilhar para quem não teve a oportunidade de acompanhar agora, assistir logo depois. Padre, só para a gente caminhar para o final aqui, chegou algumas perguntas interessantes aqui. Uma delas é do Guilherme, que diz: como tem um juízo de valor diante de algumas situações em que um fiel acaba ficando confuso por um sacerdote dizer que um determinado ato não é pecaminoso e outro sacerdote julgar ser pecado mortal? Como é que se discerne uma situação dessa? É a consciência da pessoa? Como é que faz?
Também já passei por isso. Né? Veja bem, quem define o que é pecado ou não é pecado, não sacerdote. Quem define o que é pecado ou o que não é pecado, aliás, o que é um pecado? A transgressão à lei de Deus, consciente, com plena liberdade e com matéria grave. Todos os 10 mandamentos, todos eles são matéria grave, ou é matéria grave. Amar a Deus, não tomar o nome de Deus em vão, né, guardar os domingos e festa. Então, por exemplo, se uma pessoa não vai à missa, quando ela vem se confessar, eu gosto sempre de perguntar, por que você não foi à missa? É matéria grave. Aí ela diz, eu não fui porque na hora que eu estava saindo, a minha avó, que já é idosa, passou mal. Então, eu tive que acudi-la e perdi o horário da missa. Não houve pecado. Porque a caridade de São Paulo, diz Tiago, diz Santo Agostinho, cobre uma multidão de pecados. Não é que a pessoa vai aproveitar da doença da avó para não ir à missa e se justificar. Não. Mas se ela está indo na igreja e no caminho encontra uma pessoa acidentada e ela para ajudar, não é pecado ter faltado. Agora, os mandamentos, por isso que aqui eu coloquei no exame de consciência, nós colocamos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Depois nós colocamos os mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Depois nós colocamos os pecados contra as obras de misericórdia. Depois, os pecados capitais, os 7 pecados capitais. As blasfêmias contra o coração imaculado de Maria. E 9 maneiras de ser cúmplice do pecado de outra pessoa. Quer dizer, eu não cometi, mas eu fui cúmplice, aconselhando, mandando, consentindo, provocando, lisonjeando, ocultando, compartilhando, silenciando ou defendendo o mal feito. Então, se um padre, existe, infelizmente, diz, não, isso é besteira, você tem o direito também de dizer, não, padre, eu entendo a sua posição, mas para mim foi sim. Por quê? Porque aí, além da lei de Deus, né? E eu falei dos mandamentos da igreja, 10 mandamentos, os pecados capitais e tal, existe a consciência da pessoa. A consciência da pessoa. Óbvio que o sacerdote vai perceber se a pessoa tem uma consciência relaxada ou uma consciência escrupulosa. Se a pessoa tem uma consciência relaxada, nada vai ser pecado. Tudo é normal, natural. Se o sacerdote vê que a pessoa tem uma consciência, como foi a palavra que eu disse? Consciência relaxada e a consciência escrupulosa, o escrupuloso, ele na realidade é um doente, né? Ele tem uma consciência doentia. Então, ela diz, eu já peguei casos que a pessoa diz assim, padre, na hora da missa, eu olhei para o lado, aí pequei. Sim, olhou para o lado e pecou por quê? Não, porque eu olhei para o lado. Eu era para ter olhado para frente, para o altar. Isso não é pecado. Então, se o sacerdote percebe que tem uma pessoa com essa consciência escrupulosa, que é uma consciência doentia, ela vê pecado em tudo, então ele pode dizer, não, isso não é pecado. Mas a consciência da pessoa é muito importante que o sacerdote leve em consideração, porque se ela está dizendo que é pecado, é porque ela pecou. E o padre, se ele disser que não, a pessoa tem o direito de dizer, não, padre, eu lhe respeito, mas se eu estou confessando é porque foi pecado. A não ser na direção espiritual, quando o padre já conhece a pessoa e sabe que ela tem esse problema. Eu já peguei pessoas que
tudo a pessoa dizia que era pecado, tudo, coisas assim que não tinha nada a ver, então ela já dizia que era pecado. Não, mas isso é pecado, eu pequei. Será que eu pequei? É consciência escrupulosa, é uma doença que pode atingir uma alma. Tanto o fato dela não considerar nada, é a consciência relaxada, como a consciência escrupulosa. Obrigado, Padre Antônio, por mais uma pergunta. Foi a pergunta do Guilherme. O pessoal criou gosto aqui, viu, Padre? Morri de Quem pena. é que está aí? Manda um alô pro pessoal. Eu não estou vendo ninguém aqui. Keila Andrade fez uma pergunta. Leozani Oliveira está aqui também. Leozani Elias cantora? Oliveira, cantora, A cantora. minha Leozani cantora, diga ela Oliveira, que oficial. A Luísa tá mandando um abraço para ela. A Luísa está aqui. Luísa Façanha mandando abraço. Ela disse: Bendito seja Deus, a Leozani. Padre, vamos fazer só mais essa, padre? Aí a gente encerra. Porque essa aqui envolve uma situação que eu acho que as pessoas precisam esclarecer bem. A, a Aqui Keila. Oi. no nosso, na Rádio Shalom tem o Júnior Oliveira diz: Diego, eu tive uma vida transformada depois de uma confissão. É o Júnior da liturgia. Ele foi comigo essa confissão, né? Ele já deu esse testemunho. Consuelo Freitas diz: Eu amo o Padre Antônio, obrigado. Tem o manual. O Afrânio dá boa noite. Tchau Marques diz que tem um manual pequeno. Fernanda também, Ana Paula Sena da Mota. Muita gente aqui, Joanice Salles também, Célia Tavares, estão participando pelo nosso Rádio Shalom Web TV. Um abraço para o pessoal também do Rádio Shalom Web TV, que está com a gente, né? O pessoal que está aí. Olha, a Vevé Melo mandou um abraço também agora, mandou uma boa noite. Chegou agora. Tem gente Um chegando agora, abraço aí padre. para a Vevé e o Júnior, lá em Calcaia. O pessoal de Calcaia também. Grande abraço. Alô, Calcaia! Alô, Calcaia. Vai ser uma benção, Calcaia, daqui para frente. Olha só, a Keila Andrade, padre. Uma pessoa fez um aborto porque o marido ameaçou a separação. Os dois cometeram pecado? O que a igreja fala sobre isso? Com certeza. O aborto é um pecado que o Código de Direito Canônico, são as leis da igreja, esse pecado, Keila, ele é letter sentença. Toda pessoa que aborta, seja por qualquer motivo, não o aborto natural, naturalmente. Aborto natural é natural, mas o aborto feito, até o motorista que leva a pessoa para abortar, se ele sabe que ele está levando uma pessoa para abortar, ele está cometendo pecado. Até a pessoa da clínica, que trabalha na clínica, a enfermeira está cometendo pecado. O médico nem se fala. Nesse caso, o marido ameaçou. Ela deveria ter dito, então você pode separar. Pode separar. Eu vou manter a gravidez. E talvez ela, se tivesse feito esse ato de amor à criança e a Deus, quando a criança nascesse, o marido fosse se apaixonar mais e mais por ela. E depois você não iria ficar, a pessoa não iria ficar com traumas terríveis e irreversíveis. As mulheres que passaram por essa experiência terrível do aborto nunca mais são as mesmas. Aquilo é uma agressão tão grande à mulher, tão grande, porque a estrutura feminina foi feita para gerar, não foi feita para matar. Então, nós temos pessoas, mulheres cristãs, que no passado abortaram. Essa experiência deixou traumas tão grandes, né, que anos depois mesmo, eu pego muito, padre, faz 20 anos que eu cometi um aborto. Você já confessou? Já confessei, mas eu não consigo me esquecer, eu não tenho paz, pessoas que começam a ter depressão, começa
perde a alegria da vida, o sentimento de culpa, quando não acontecem problemas físicos por causa do próprio aborto, que deixa sequela na vida da mulher. Então, mesmo que o marido ou o governo, ou sei lá quem, você deveria, como Diana Beretta Molla, Santa Diana Beretta, ela tinha uma enfermidade, um câncer, e o médico disse, olha, se você continuar, por causa da gravidez, o seu câncer vai crescer muito rapidamente. E ela preferiu manter a gravidez, deu à luz a sua filha e logo em seguida morreu daquele câncer. Mas ela não quis fazer a cirurgia, porque a cirurgia teria que abortar a criança, né? E hoje nós temos uma santa, Santa Diana Beretta Molla, que deu a vida para... quer dizer, não foi nem questão de um casamento, foi a própria vida. O cristão, ele aprendeu de Cristo que não há maior amor do que aquele que dá a vida, né? Imagina um casamento. A mulher deveria ter dito, não, eu vou continuar com meu filho, e você... Porque se ele disse isso, naturalmente ele não a amava, né? Não a amava. Perfeito, gente. Olha, eu vi que muita gente já tem um manual, então eu quero dar um conselho aí. Dê um manual de presente para quem não tem, né? E envie também esse link para que a pessoa possa assistir também. Eu acredito que muitas das respostas que o padre deu hoje alcançariam muitas outras pessoas. Quero saudar o pessoal que chegou agora, seja muito bem-vindo. Você vai poder assistir a live do início e acessar nesse mesmo link. Deilane, padre, você é luz na minha vida. A Jaqueline Batista diz que também tem um manual. A Deilane é de Santa Quitéria, no Maranhão. A Cindy Costa está falando de Americana, interior de São Paulo. A Cristina está em São Paulo, Santo Amaro. O Everaldo está em Salvador, na Bahia. Muita gente falando aqui, perguntando a respeito se precisa detalhar os pecados, perguntando a respeito do... Precisa, né, padre? Precisa detalhar bem detalhadozinho, né? Por isso que, no ato de contrição, nós temos as perguntinhas para cada um dos 10 mandamentos. Porque, por exemplo, isso é muito importante, a pessoa vem se confessar e diz assim, eu não amei. Eu não amei. Tem tanta coisa aí que não amei quem? Porque se é casada, é diferente. Se ela não ama o seu marido. Se eu não amei meu pai, o pecado é diferente, que são pai e mãe. Não amei a vizinha, é diferente. Pequei contra a castidade. Sim, pequei contra a castidade, vai adultério, vai pornografia, masturbação, prostituição, homossexualismo, um monte de coisa que entra no 6º mandamento. Então, a pessoa precisa dizer, e não só isso. Né? Um dia eu fui me confessar e eu disse para o padre, padre, eu deixei de rezar. Aí ele disse, deixei de rezar o quê? Porque, como padre, eu tenho que rezar a liturgia das horas, diariamente. Como membro da comunidade Shalom, eu tenho que rezar uma oração pessoal, estudo bíblico, rezar o texto. Então, assim, não basta ser genérico na confissão. Não, eu deixei de rezar o meu texto, de minha oração pessoal, quem é consagrado, os compromissos da vocação. Como padre, eu tenho meus compromissos. Você, Diego, como casado, tem seus compromissos. São coisas que mudam, né? Digamos que a esposa diz, padre, meu filho passou a noite acordado, doente, eu passei a noite com ele e não consegui rezar minhas orações. Entra a caridade aí. Entendeu? Entra a caridade aí. Ela não pôde por causa do amor ao filho, da caridade, ou o idoso, o pai e a mãe que estavam doentes. Mas tem que dizer, não fui à missa por isso. O pecado contra a castidade foi isso.
Não amei o meu pai, não amei o meu esposo, não amei os meus filhos, não amei a Deus, não amei a mim mesmo, a mim próprio, né? Eu não amei a mim mesmo. Então, não basta só dizer eu não amei, ou eu pequei contra a castidade, eu tomei o nome de Deus em vão. Sim, em que situação? A confissão, de certa forma, o padre, ele é um juiz, né? Ele é um juiz, ele está ali em nome de Cristo para bater o martelo se ele dá ou não dá absolvição. Então, como é que ele vai poder fazer o discernimento que é necessário ser feito se ele não sabe, né? É como se a pessoa foi para o julgamento, eles, essa pessoa cometeu um crime. Sim, mas que crime? Não, ela matou uma pessoa. Em que circunstância foi premeditado, né? Tudo isso muda no Código, né, de Direito Penal. Se a pessoa premeditou, se foi de repente, como foi, se planejou, tudo isso vai mudar o veredicto final. E o padre também precisa dessas informações para dar a penitência que a pessoa vai cumprir, as recomendações, os conselhos que ele... Como é que ele vai aconselhar? Ah, eu pequei contra a castidade. Mas ele tem que saber, como um médico, você vai estar sentindo uma dor. Uma dor aonde? Na cabeça, nos olhos, na boca, no estômago, no peito, onde é a dor? Não basta ser genérico, tem que ser concreto. É isso. Padre, muito obrigado. Tem gente chegando ainda agora, viu? O pessoal está chegando agora, muita gente. Vai Algumas se cidades. espalhando, né? Mas é isso mesmo. Manda pelo menos um alô aí para eles. Tem algumas cidades que eu não mencionei, o pessoal ficou chateado aqui, ó. Faltou um abraço pro pessoal de Cajazeiras, na Paraíba. Ah, estudei em Cajazeira, Seminário Nossa Senhora da Assunção. Paulo Meus queridos aí de Sóstenes. Cajazeira. Ah, o Sóstenes. Isso. Sóstenes foi meu colega de colégio diocesano. A Daniele Santos está em Trairi, aqui no interior do Ceará. Tem gente em Recife, Pernambuco, o Esron, você conhece ele, padre? Ah, Esron, de Santa Cruz, aí de Recife. Um abraço, Esron. Daniele Santos, boa noite, padre Antônio Furtado. Consuelo Freitas, padre, posso comprar o livro pelo correio? Pode inclusive pelo link também aqui. Se não for quem possível... mora em Fortaleza também pode, puxando aqui para minha sardinha, pode comprar aqui na Rádio Shalom. Puxando para a sua sardinha, eu quero saudar o pessoal do Rádio Shalom Oficial também, e quero convidar todo mundo, você gosta do trabalho do Padre Antônio, ele está lá na Rádio Shalom Oficial também, eu recomendo a se inscrever também no Rádio Shalom Oficial, você que está nos acompanhando pelo Com Shalom, tá certo? Você se inscrevendo lá, você vai, e ativando as notificações, você não vai perder nenhuma transmissão. Tem gente em muitos lugares aqui, padre, o Paulo Denner está em Mosqueiro, o Paulo Denner é Belém do Pará, Mosqueiro, Belém do Pará. Tem gente no interior do Maranhão, na cidade de Timon, no caso, a Ilha do Mosqueiro, Paulo Denner está falando, é no Pará. Tem gente de todo o Brasil nos acompanhando, gente. Foi uma alegria estar com vocês. Quem sabe a gente se encontre em uma outra oportunidade. A live vai ficar salva aqui no Com Shalom e também no Rádio Shalom Oficial. E você pode assistir desde o início. O Padre Tony estava respondendo as perguntas desde as 8h30 da noite aqui. Nós já vamos aí com 44 minutos. E nós vamos encerrar por aqui, Padre. Eu queria que pedisse se eu desse sua bênção e lembrasse mais uma vez da Santa Missa amanhã. Então, quero convidar todos para assistirem a transmissão amanhã às 7 da noite no nosso canal Com Shalom, TV Shalom, e no canal do YouTube Rádio Shalom Web TV. Quem não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, vai lá no canal Rádio Shalom Oficial, vai procurar lá, Rádio Shalom Oficial, e aí às 7 da noite tem transmissão ao vivo amanhã. Vamos terminar, estou num lugar aqui tão especial, que é a Capela das Santas Relíquias. Vamos dar a bênção pela intercessão de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, pela intercessão dos santos e santas, dos grandes confessores, como São Pio, como São Leonardo de Porto Maurício,
Mandique, Leopoldo Mandique, São João Maria Vianney, santos que viveram nos confessionários, São Pio de Pietrelcina, que abençoe cada um de nós e nos dê o desejo de conversa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado também, Diego. Muito obrigado pelo incentivo, né? E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Obrigado, padre. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Deus abençoe. Envie esse link aí para o pessoal poder assistir mais tarde também e até amanhã, tá bom? Deus abençoe. Shalom, gente. Continue conosco, faça a sua inscrição e ative as notificações. Grande abraço.